Olá, que tal fazer uma viagem, tanto no tempo quanto geograficamente, mas aqui na nossa mente, para um lugar bem distante e bom, pelo menos para quem está no Brasil e para quem está aqui nos Emirados é distante. Se você estiver na Europa é bem pertinho, mas o principalmente é viajar no tempo. A gente vai voltar lá para 1500. Essa é uma nova micro temporada com 3 videozinhos que eu vou fazer sobre um assunto que complementa as coordenadas. Eu tô na fase das coordenadas, não adianta. Tudo que meio que eu falo, tudo que eu penso, onde as coisas vão me levando, acabam me trazendo esse conceito das coordenadas. Então, vamos viajar um pouquinho. Eu estava estudando esses dias e, coincidentemente, porque para mim não existem coincidências, eu li algo sobre a cidade de Imola. E Imola fica na Itália. Eu não sei precisamente onde, no norte, no sul, enfim, não vou saber dizer, não fui a fundo, mas eu me lembro bem dessa cidade porque em 94 eu tinha acabado de ter meu filho. Foi no mês de maio, no dia 1º de maio de 94, a gente estava num clima de começar a Copa do Mundo ali em junho, julho, não me lembro, acho que julho, né? Não, junho e julho. Mas no dia 1º de maio, um acontecimento foi muito marcante para os brasileiros, porque em Imola foi o lugar que Ayrton Senna morreu, né? Ele tinha sido o primeiro a largar no campeonato, acho que é San Marino, se eu não me engano o nome. E eu lembro que eu tinha uma semana, meu filho nasceu no dia 23 de abril, tinha praticamente uma semana que ele tinha nascido, então foi muito marcante para mim essa data, esse momento. Na época, vou ser bem sincera, eu não era assim eu não conhecia muito de Ayrton Senna, eu só lembro de ouvir o Galvão Bueno falando, né? Ayrton Senna do Brasil, era só isso que eu me lembro. Eu não tinha assim, eu não era fã do Ayrton Senna, não era fã de Fórmula 1. Mas não tinha como a gente ficar totalmente alheio, né? Era um brasileiro ganhando ali vários prêmios e ele tem muitos fãs, muitos admiradores até hoje pela pessoa que ele era, enfim. Então eu me lembrava bem desse nome, Imola, por conta do Ayrton Senna, mas eu não sabia mais nada sobre Imola. E por que eu tô falando dessa cidade? Por isso que eu tô trazendo você para viajar comigo, para dar um panorama, para você entender onde eu quero chegar nessa micro temporada. O meu amado, querido Leonardo da Vinci, que eu sempre menciono aqui nos meus vídeos e nos áudios, nos podcasts. Eu sou uma admiradora, assim, de Leonardo, por cada coisinha que a gente vai descobrindo. Essa é uma biografia, mas tem vários livros, várias matérias, várias coisas que, se você procurar de Leonardo, eu tenho certeza que você também vai se encantar. Porque era um homem totalmente à frente do tempo dele. Ele já desenhava helicópteros, eu já devo ter falado isso aqui, né? Helicóptero, submarino, avião, enfim, tudo quando não existia isso. Ele é lá de 1500, lá muitos séculos atrás, né? 5 séculos atrás. Então imagina um cara que já estava vendo as coisas lá na frente, né? Um visionário de fato. E ele desenhou um mapa de Imola. E de repente você pode falar, mas desenhou um mapa. Gente, um mapa 5 séculos atrás, um mapa como se tivesse sendo visto via satélite, sabe? Porque os estudiosos dizem que esse mapa, ele pode ser usado hoje em Imola, que vai dar o resultado que ele colocou. Olha o que ele colocou lá, as coordenadas. Então imagina uma pessoa que não tinha nenhum tipo de tecnologia. Hoje você coloca no Google, você encontra tudo. Ele não tinha nenhuma tecnologia na época, era tudo no braço, né? Ele fazia tudo no braço. Então eu achei bem interessante esse mapa que ele desenhou, porque ele traz, eu sou uma viajante, né? Então ele traz um conceito que é extremamente necessário para quem viaja, né? O conceito do mapa das coordenadas e da bússola. Os estudiosos e cientistas dizem que ele usou para fazer esse mapa uma bússola e como que é o nome daquele? Eu acho que tem tanto meia-lua quanto lua inteira, né? Como diria o cantor baiano, né? Mas é um transferidor. Ele usou uma bússola e um transferidor. Essa era toda a tecnologia de Leonardo para fazer o mapa de Imola. E tinha se você pegar, esse mapa até hoje ele tá lá em 20, né? 20 é o nome da cidade, não é o sobrenome de Leonardo, tá? Antigamente você referenciava as pessoas não pelo sobrenome,
mas pela cidade onde elas nasciam. Por exemplo, Jesus de Nazaré. Tem gente que acha que Nazaré é o sobrenome de Jesus. Jesus de Nazaré, ele era da cidade de Nazaré. Maria de Magdala, que ficou Maria Madalena, e Leonardo da Vinci, lá da cidade de Da Vinci, né? O sobrenome dele era outro, Giacomo alguma coisa, não me lembro. Então, a cidade em Vinci ainda tem esse mapa. Então, já me deu uma vontadezinha de correr para a Itália para visitar esse lugar e ver esse mapa. Enfim, vou anotando na minha lista de coisas para fazer antes de morrer, né? Então, ele, nesse mapa, ele desenhou uma praça, né, no meio, a praça da cidade, que eu acho que é meio como cidade do interior, né? Tem a praça, tem o correio, tem a igreja, e aí a cidade se espalha, né, a partir daquele ponto central, né? Então, ele fez ali a praça, né, a partir da praça, 8 pontos que correspondiam aos pontos cardeais, os 8 principais pontos, né, da bússola, que seria norte, sul, leste, oeste, enfim, sudeste, noroeste. Então, aí conforme eu ia lendo ali, eu ia imaginando a importância disso na época, né, 5 séculos atrás, e como isso beneficia uma pessoa como eu, por exemplo. Eu não vou usar o mapa de Imola. Claro que não. Mas eu uso o Google Maps para tudo nessa vida, né? Cada vez que eu viajo, cada vez que eu preciso ir para algum lugar, sair de um ponto, ir para outro, eu preciso de um mapa, eu preciso de coordenadas. E eu acho incrível essa ferramenta, né? Porque há um tempo atrás você tinha que comprar um GPS que você colocava no carro. Se o GPS não tivesse atualizado, você tinha que pagar para atualizar, para baixar, né, algumas mudanças, né, que eram feitas ao longo do caminho. Então é bem interessante esse conceito de navegação, a navegação não como navegar no mar, né, a navegação de você dirigir e sair em direção a algum lugar. Então tudo isso, um panorama, né, só para ilustrar esse conceito de bússola. A importância da bússola, que foi a bússola, né, para Leonardo no desenho, né, desse mapa. E aí você pode perguntar, mas para que a gente precisa de uma bússola hoje, né? Se a gente tem, nesses tempos, né, em tempos de GPS, quem que precisa de uma bússola? Você pode ficar com essa pergunta, porque eu me fiz essa pergunta. Gente, mas qual que é a importância, qual que é a diferença de bússola, de GPS? Porque o GPS, ele tá ali, né? Te dando os 200 metros, você pode estar com o GPS no carro, você pode estar com o GPS no seu celular, enfim. Ele vai te dando ali, ó, em 200 metros, vire à direita. Em 200 metros, vire à esquerda, continue em frente. E aí você vai seguindo, né, os passinhos, segundo o que o GPS vai indicando para você. Só que tem uma questão aí que é crucial, que é fundamental. E eu vou te dizer que se você não assistiu os vídeos, a série das coordenadas, em algum lugar eu vou colocar aqui, para que você assista, para que você entenda o conceito como um todo. Porque agora eu vou falar do próximo nível das coordenadas, porque a coordenada, a intenção é que você saiba onde você está, onde é o seu ponto zero, e a partir dali você seguir a sua jornada ou redesenhar a sua jornada se de repente você chegou num ponto que precisa parar e analisar se aquilo realmente é o que vai ser bom para você naquele momento, ou que vai trazer os aprendizados que você precisa para essa fase da sua vida. Então as coordenadas, ela tem um objetivo, tá? Que é te colocar num ponto e dizer, olha, você está aqui, nesse momento você está aqui. E como eu falei, não é estar aqui geograficamente, né? Mas em que momento da vida que você está? E você está partindo de onde? Então eu falei tudo isso na série sobre as coordenadas, e aí eu trago você agora para a bússola, que é um conceito de muito mais responsabilidade. Por que eu digo responsabilidade? A bússola, o GPS, ele vai seguir as suas instruções. Então já aconteceu, já inúmeras vezes, gente, vocês não têm noção do quanto eu já me perdi nesse mundo. Eu posso falar nesse mundo mesmo, porque eu já me perdi em todos os continentes do mundo. Então é uma sensação assim horrível quando você olha o endereço ou quando você olha o que você colocou no GPS e você fala, caramba, não era esse endereço.
eu coloquei errado, ou então eu assumi o endereço errado, porque aqui, por exemplo, nos Emirados, até hoje tem rua que é por número. Então, eu moro na rua 15, e rua 15 tem inúmeras aqui. Já aconteceu de eu chamar um táxi e o táxi me buscar num lugar que não tem nada a ver com a minha localização, porque tem várias ruas com com número, né? Em vez de ter um nome, ela tem um número. E em qualquer lugar que você for, você pode colocar o endereço errado na hora de colocar ali no GPS, né? Então, onde eu quero ir? Eu quero ir em tal lugar, e de repente, se aquele endereço estiver errado, o GPS ele não vai pensar, vai falar assim, ó, pensa bem, tá certinho? Ele não vai fazer você refletir sobre isso. Ele simplesmente vai seguir a coordenada errada. Ele vai seguir o endereço que tá ali. Então, nesse ponto de mais maturidade, né, que a gente já passou pelas coordenadas, a gente já passou pelo caos, a gente já passou pelos ciclos, entendeu tudo isso, tá caminhando com mais autoconfiança, confiança e autoconfiança, aí é agora da gente assumir essa bússola na nossa caminhada. Porque a bússola, o GPS, né, vamos fazer aí essa comparação, o GPS, ele vai seguir as suas instruções. Se você tiver, por algum motivo, descompensado, ele vai seguir as suas instruções descompensadas. Já a bússola, ela é um ponto de referência, ela sempre vai apontar para o mesmo lugar, sempre. Aconteça o que acontecer, você pode virar, girar, a bússola vai sempre apontar para o norte, ela vai sempre apontar para um ponto de referência. Então, se você tiver nas coordenadas, né, de repente você está buscando alguma coisa que esteja fora de você, o GPS não vai conseguir identificar. Já a bússola, se você estiver buscando alguma coisa fora de você, o seu norte é dentro. Ela vai apontar para você de uma forma mais como uma guiança interna. E aí você vai refletir, se você tiver essa intimidade, e de repente, mesmo que você não tenha essa intimidade, é para isso que eu vou preparar essa microtemporada, falando de bússola, falando de guiança, e falando principalmente que se você quiser ir para algum lugar, você tem que buscar esse lugar primeiro dentro e não olhando para fora. Então, esse aqui é um panorama, essa aqui é uma introdução do que a gente vai refletir, meditar sobre esse assunto da bússola. Então eu quero te convidar para essa micro temporada com mais 2 vídeos que eu vou falar de 3 assuntos que são importantíssimos para que você tenha mais intimidade com a sua bússola, para que você entenda de fato o que é a bússola, porque hoje eu só fiz um panorama, então para que você entenda de fato o que é a bússola, como ela pode te ajudar e como você ter intimidade com essa bússola. Então, os próximos conteúdos eu vou falar da bússola propriamente dita, a nossa bússola interna, eu vou falar sobre intenção, eu vou falar sobre atenção e vou falar sobre intuição. Eu te espero aqui, aproveita, curte o vídeo, já coloca lá o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos dessa micro temporada. E se tiver alguém que você acha que tá aí meio perdido, querendo encontrar o caminho, querendo encontrar a direção certa, aproveita e encaminha esse vídeo. Te vejo no próximo vídeo.